Oi, meu nome é Yasmin. Oi, meu nome é Marcela. Oi, meu nome é Clara, a gente é do oitavo M1 e vamos falar um pouco sobre o livro A Mala de Hannah. Ela é uma história real que conta sobre essa garota, Hannah, e sua família, que moraram na Tchecoslováquia, atual República Tcheca, nas décadas de 1930 e 1940, na época de Segunda Guerra Mundial. Eles eram judios, mesmo não sendo muito ligados à religião, os pais insistiam com que eles fossem à igreja para que a cultura deles prosseguisse e eles nunca parassem de acreditar naquilo. Hannah era uma garotinha muito feliz, ela era muito parceira de seu irmão George. Eles brincavam muito juntos, iam para a escola, faziam tudo normalmente. Porém, quando tudo começou, começaram as restrições. Hannah e George não entendiam por que isso estava acontecendo. Eles tinham apenas Hannah 8 anos e George 11. Tudo começou quando eles queriam assistir um filme no cinema, A Branca de Neve. E os guardas não deixaram eles entrar pelo simples fato de eles serem judios. Eles chegaram em casa chorando, em prantos, que eles queriam assistir Branca de Neve. Também eles tinham que ter o direito de assistir. Mas depois disso as coisas só foram aumentando. Eles não podiam mais ir à escola, não podiam mais sair pro parque para brincar. Eles tinham basicamente que ficar em casa trancados. Mas por terem condições financeiras, os pais insistiam que eles estudassem, então eles contrataram uma professora que fosse até a casa deles dar aulas. Hannah amava isso, o sonho dela era ser uma professora. Quando a professora deixava, ela amava escrever na lousinha pequena que ela levava. E ela gostava disso. Mas em 1941, a mãe de Hannah foi levada até o campo de concentramento. E eles ficaram apenas com o pai na casa deles, até que chegou o aniversário de Hannah. Tempo depois, as crianças souberam que sua mãe havia sido levada a um campo de concentração para mulheres. Um dia, Hannah recebeu um pacote marrom com uma carta escrita pela mãe e um coração feito de pão. No outono, o pai chegou em casa com 3 quadrados de pano, e em cada um havia uma estrela amarela escrita a palavra judeu. Depois de recortá-las, eles teriam que usá-la todas as vezes que saíssem na rua. Na manhã seguinte, chegou um grande carro preto em frente à casa dos Brads. O oficial que saiu de dentro dele berrou para que o pai saísse imediatamente. Ele abraçou as crianças e foi embora. Sem os pais, as crianças estavam tristes e muito assustadas. Horas depois do pai ter sido levado, bateram novamente na porta. Quando abriram, era o tio Tudoik, que tinha acabado de saber o que havia acontecido. Disse que Hannah e George teriam que ficar com ele, que, como era cristão, seria mais seguro. Nos meses que seguiam, os tios faziam o possível para manter as crianças ocupadas. Às vezes, iam junto de seus primos, Vera e Giri, à igreja. A cada 1 ou 2 semanas chegava uma carta dos pais. George lia apenas a parte feliz para Hannah. Um dia chegou uma notícia de que Hannah e George teriam que apresentar no centro de deportação. Fizeram suas malas e foram embora. Chegando em frente a um grande depósito, um soldado os mandou para um prédio escuro e afastado, com o chão coberto de colchões. Lá passaram 9 dias e 9 noites, com alguns doces e um toco de vela. Hannah comemorou seu aniversário de 11 anos. Na manhã do 4º dia, todos deixaram o depósito e formaram uma fila na plataforma da estação de trem. A viagem foi calma, então o trem parou. Quando desceram, foram avisados que deveria andar até a fortaleza de Theresienstadt. Depois de uma breve caminhada, Hannah e George se aproximaram da fortaleza e ficaram na fila. Todos estavam com uma estrela amarela. Garotos e homens iam numa direção, meninas e mulheres. Os irmãos foram separados, lutando para não chorar. Hannah pegou sua mala e seguiu as outras meninas até o Kinderstein, Casa das Crianças 1410, um amplo barracão que seria o seu lar durante 2 anos seguintes. Hannah foi enviada para um prédio com mais ou menos 10 dormitórios. 20 meninas dormiam em cada quarto. Nunca tinha espaço nem comida suficiente.
No começo, por ser jovem demais, Hannah não podia deixar o prédio. Isso significava que ela não podia ver o George. Ele ficava em outro prédio que era só para meninos, algumas quadras dali. Hannah tinha muitas saudades do irmão e pedia notícias deles para as meninas mais velhas que podiam deixar o prédio. Elas acolheram Hannah, mas ela ficou muito amiga de uma garota chamada Ella. Todos os dias elas tinham aulas secretas no sótão. Havia aulas de música, de corte, de costura. A aula que a Hannah mais gostava era a de artes. Apesar de todas as distrações, Hannah sempre acabava com muita fome e com muitas saudades do irmão. Então um dia anunciaram que as regras seriam mudadas. Todas as garotas poderiam sair uma vez por semana durante 2 horas. Hannah ficou extremamente feliz com a novidade, porque ela finalmente poderia voltar a ver o irmão. As semanas estavam passando e a lista das pessoas a embarcar era colocada em cada prédio. As pessoas que tivessem o nome nessa lista deveriam se apresentar no auditório. Uma manhã, quando Hannah descia para ver a lista, o nome que ela não queria estava lá: George Brady. Hannah sentou e chorou muito. Ela sentiu um grande desânimo, não conseguia suportar ficar longe do irmão. Semanas depois, Hannah também foi enviada ao leste. Ela ficou muito animada, pois finalmente reencontraria o irmão. Na manhã seguinte, as garotas encheram os vagões. O trem andou por um dia e uma noite. Não havia comida, água, nem banheiro. Elas não faziam ideia de quanto tempo duraria a viagem. Elas tentaram consolar umas às outras, cantando músicas e imaginavam que estavam em outro lugar. No dia 23 de outubro de 1944, ordenaram que as garotas saíssem do vagão. Um grupo de soldados levavam-nas através de um portão de ferro, sob o olhar dos homens uniformizados. Hannah e as meninas passavam por grandes barracões. Os guardas ordenavam às garotas que entrassem em um grande prédio. As portas atrás delas se fechavam com um barulho horrível. Naquele mesmo dia, Hannah morreu em uma câmara de gás. Agora eu vou falar minha opinião sobre o livro. É uma história extremamente triste e muito injusta, porque a Hannah não merecia tudo que ela sofreu. Mas é muito importante nós sabermos as histórias do passado para não cometermos esses erros no futuro. Eu gostei muito do livro. Eu acho que ele é de extrema importância para que todos, crianças, adolescentes, leiam, e também adultos que ainda não leram e querem saber mais sobre o assunto do Holocausto. Ele está bem explicadinho, só na primeira parte que eu não entendi direito a mistura dessas duas histórias, mas depois você vai lendo, vai sentindo as emoções dos personagens, e por ter essas duas misturas das histórias, você consegue sentir mais as emoções. Por ter uma pessoa que já passou por isso contando, você sente tudo isso, e a história é bem triste, né? Mas é importante todo mundo saber, e é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo.